Vivemos cercados por uma infinidade de vozes, imagens e pensamentos. O mundo exterior é um oceano em constante movimento, onde cada onda traz consigo novas influências. Nesse mar coletivo de ideias, a mente humana funciona como um campo receptivo, que absorve de acordo com sua constituição. Ela responde àquilo que ressoa com sua estrutura interior. Por isso, a qualidade do que pensamos, cultivamos e repetimos se torna o filtro que determina nossa experiência de vida. O grande segredo não está em lutar contra o que não queremos, mas educar a mente para que ela se torne receptiva ao que é bom e positiva diante do que é nocivo. A repressão gera sombra, a resistência cria tensão, mas o cultivo consciente forma raízes. Assim como uma criança precisa ser ensinada com paciência e repetição, a mente deve ser constantemente reeducada para aprender a escolher os pensamentos que fortalecem e expandem. A mente se assemelha a um bebê. Ela não sabe o que é nutritivo ou nocivo, mas recebe e absorve tudo o que lhe damos. Se a alimentamos de forma descuidada, enchemo-la de resíduos, distrações e toxinas emocionais. Se a nutrimos com atenção, disciplina e beleza, ela se fortalece, adquire paladar para o que é elevado e naturalmente rejeita o que não a alimenta. Pense em uma criança que rejeita um alimento saudável, como a couve-flor. Se oferecida de maneira crua e dura, ela se fecha. Mas se esse mesmo alimento é preparado com carinho, transformado em sopa ou gratinado, pouco a pouco o paladar se acostuma e passa a aceitá-lo. Assim acontece com a mente. Não devemos forçá-la pela repressão, mas educá-la com suavidade, introduzindo novos sabores de pensamento até que se tornem naturais. Quem nunca teve uma música repetitiva que não gostava, mas que de tanto ouvir ficou na cabeça o dia inteiro? A mente funciona desse modo. Aquilo que se repete nela, mesmo contra a nossa vontade, se fixa e passa a reger o ritmo interior. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, a mente é altamente sugestionável e imitativa. Segundo, o poder da repetição é inevitável. Se não escolhemos conscientemente o que repetimos, seremos escravos de qualquer música externa que o mundo nos imponha. Mas se tomamos posse desse mecanismo e repetimos diariamente pensamentos elevados, frases inspiradoras, mantras e ideais nobres, essa música interna se torna um motor de crescimento. A repetição, que poderia ser prisão, se transforma em espiral de expansão. Tudo na vida se move em ciclos. O pensamento também. Quando a mente não é educada, ela gira em círculos viciosos, ansiedade, medo, ressentimento. Quando é cultivada, ela se move em espirais ascendentes. Cada repetição não é um retorno ao mesmo ponto, mas um avanço em direção a algo maior. Nessa dinâmica, cada pequeno ato, publicar um texto, acender uma vela, respirar conscientemente, deixa de ser um gesto isolado e passa a ser um passo na espiral da expansão. O hábito de cultivar o bem, mesmo em doses mínimas, gera um campo que nos eleva continuamente. Equilíbrio não significa ausência de sombra, mas a certeza de que estamos cultivando aquilo que desejamos expandir. Paz não é silêncio absoluto, mas a tranquilidade de saber que a atenção está sempre voltada às sementes corretas. Ao invés de gastar energia em combater os pensamentos indesejáveis, aprendemos a ocupar a mente com ideias que desejamos atrair. Ao invés de sufocar nossas emoções, damos a elas
uma direção construtiva. O segredo da verdadeira receptividade está em nos tornarmos ímãs do que queremos manifestar, ao invés de resistirmos ao que não queremos. Essa lógica do cultivo se aplica a todas as áreas da vida. Quanto mais você publica, mais perto está de se tornar influenciador. Não porque os números mudam de um dia para o outro, mas porque sua identidade se molda ao hábito da expressão constante. A mente, o corpo e a energia passam a vibrar nesse papel até que o mundo externo corresponda. Quanto mais você acredita nos seus guias, mais você abre espaço para que a fé se concretize. A confiança é como uma ponte. Sem ela, os sinais se perdem. Com ela, a comunicação flui. Quanto mais você segue a sua intuição, mais essa voz se fortalece, até que ela se torne seu guia seguro, sua ligação direta com o ser crístico, essa centelha divina que habita em você e que conduz silenciosamente sua vida. A manifestação não é mágica no sentido infantil de quero, logo aparece. É mágica porque aquilo que cultivamos interiormente se projeta no mundo exterior. A mente treinada é o solo, o coração é a água, a ação é o sol. E juntos, esses três elementos fazem nascer a realidade que desejamos. No tarô, o 7 de espadas muitas vezes é visto como a carta da astúcia, da fuga ou da estratégia. Mas em sua camada mais elevada, ele nos ensina o domínio estratégico da mente. Não se trata de confrontar os inimigos internos diretamente, mas de usar inteligência, disciplina e foco para escolher onde depositar nossa energia. A verdadeira astúcia não é enganar os outros, mas aprender a redirecionar os próprios pensamentos. Ao invés de entrar em duelo com cada sombra, voltamos o olhar para a luz e deixamos que a sombra se dissolva por si mesmo. Podemos transformar essa filosofia em prática simples, mas poderosa. 1. Mente. Escolha um pensamento ou frase elevada para ser sua música interior. Pode ser um mantra, uma citação espiritual ou uma simples palavra, como paz, luz, amor. Repeti-la com intenção cria um campo vibracional que protege a mente. 2. Coração. Antes de dormir e ao acordar, traga à memória uma virtude ou um ato positivo de alguém. Assim você educa a mente a substituir críticas e ansiedades por gratidão e reconhecimento. E 3. Ação. Dê um passo prático todos os dias que alinhe sua vida com aquilo que deseja manifestar. Se o desejo é ser influenciadora, publique algo. Se é aprofundar sua fé, faça um pequeno ritual. Se é ouvir sua intuição, reserve um instante de silêncio. O segredo está na constância, não na grandiosidade do ato. É o cultivo diário que gera raízes profundas. O equilíbrio e a paz não são destinos finais, mas frutos de um cultivo contínuo. Ao escolher alimentar a mente com pensamentos nobres, ao substituir o que não desejamos por aquilo que queremos ver crescer, entramos em harmonia com a lei da vida. Assim, cada repetição deixa de ser prisão e se transforma em espiral de expansão. Cada ato cotidiano deixa de ser banal e se torna manifestação, e cada escolha de fé e intuição nos aproxima do ser crístico que habita em nós, conduzindo-nos com amor e sabedoria. No final, descobrimos que a verdadeira vitória não está em lutar contra a escuridão, mas em acender a chama da luz, uma vez e outra, até que ela se torne o fogo que ilumina todo o nosso caminho. Um por todos e todos por um, até que o último retorne a uno. Namastê.
Gratidão.